Graça e paz. Hoje, 13 de maio de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Salmos, número 90, do verso 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? O título da nossa meditação hoje é: Quando foi que Deus passou a existir? O texto diz assim: esta pergunta é tão natural que costuma ser feita até pelas crianças da seguinte maneira: quem criou Deus? Antes de darmos a resposta, precisamos saber que, se Deus é Deus, Ele está acima da nossa capacidade humana limitada. Não podemos compreender todos os atributos divinos, pois, então, além da compreensão de suas criaturas, a Bíblia revela-nos que Deus existe desde sempre. Isso quer dizer que Ele nunca foi criado e que está acima de todo o tempo e do espaço. Deus não tem princípio nem fim, pois Ele é eterno. A beleza poética desses salmos expressa isso afirmando: de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Aleluia! Você consegue imaginar a grandeza desse Deus, meu amado, minha amada? Você já pensou como existe Deus? Quem criou o Deus? É uma coisa tão limitada, né? Para mim, para você, não é mesmo? Para nossa reflexão, se Deus tivesse sido criado em algum momento, poderíamos ainda considerá-lo como Deus? É óbvio que não. Como nós íamos considerar uma pessoa que alguém o criou? Lógico que essa outra pessoa teria que ser Deus. Se algo ou alguém tivesse dado origem a Deus, não seria esse algo ou alguém Deus? É o que acabamos de falar, né? O universo que conhecemos parece infinito aos nossos olhos, mas será Deus muito superior ao universo? Com toda absoluta certeza, Deus é acima do universo. Se com a sua palavra Ele disse: haja luz e houve luz, como diz no livro de Gênesis, nós vamos meditar um pouquinho sobre essa passagem de quando o mundo começou a existir através das palavras de Jesus, Deus, porque no início, Deus, Jesus, eles estavam juntos. Assim diz a palavra de Deus. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia.
Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, e segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente nele estava, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E assim, meus amados, segue a criação do nosso maravilhoso Deus. Quando Deus disse lá no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha a palavra do Senhor: façamos. Então ele não estava sozinho. Estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. Como eu creio e eu acredito que também você crê na Trindade de Deus. Só que antes, os três eram um. Não nessa época da criação, porque Deus falava diretamente com o homem. Mas a partir do pecado que dominou o mundo, Deus precisou enviar o seu filho, o seu único filho, para nascer de Maria e viver entre nós, para nos ensinar o caminho da santidade, o caminho da verdade, pois o homem se contaminou, deixando o pecado entrar em sua mente, em sua carne, e este esqueceu-se de Deus. Mas Deus sempre existiu. Desde o princípio, Ele era Deus. Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. Por isso eu digo a você que Deus está acima de todos. E o controle está nas mãos dEle. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Tudo que o homem semear, isso Ele ceifará. Quando foi que Deus passou a existir? Deus é antes que a terra se formasse e o mundo de eternidade a eternidade. Então Deus é eterno. Deus é o Deus que nos dá o fôlego de vida. Deus é o Deus que nos sustenta, seja nas horas difíceis ou nas horas alegres. Precisamos a todo momento prestar culto a Deus. Você tem que agradecer a Deus pelos momentos de alegria, mas também pelos momentos de adversidade, de tristeza. Porque o controle está nas mãos dEle. Amém? Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero pedir a você que medite, que pense sobre isso, medite sobre isso. E viva essa experiência com Deus. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus te abençoe, meu amado, minha amada, e abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.